Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura Brandi do Nostalgia Cinza e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais livros eu li em março, quais foram as leituras que me acompanharam durante todo esse mês, e eu já aviso que esse mês foi um pouco atípico. Eu gosto de ler pelo menos um livro por semana, mas esse mês, por questão de carnaval e de finais de semana um pouquinho mais produtivos, eu consegui ler mais. E também ajuda que, por coincidência, eu li muitas HQs no mês de março. Então, HQ geralmente eu costumo ler mais rápido, por maior que seja HQ. Então isso também contribuiu para eu ter lido uma quantidade razoável de livros esse mês. A primeira leitura de março foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse foi o livro escolhido para a gente discutir no Clube do Livro que eu organizo aqui em Belo Horizonte. E foi uma leitura muito impactante. Tem resenha lá no blog, então vou deixar aqui nas inscrições se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu achei desse livro. Eu falo com um pouco mais detalhe. Esse livro, ele conta a história da Celie, que é uma jovem negra, que ela nasceu na pobreza nos Estados Unidos no período entre guerras. Então é um livro muito forte no sentido de temática que ele aborda. É um romance de formação, então é muito impactante você acompanhar a história da Celie desde quando ela era bem criancinha, na infância dela lá nos Estados Unidos, até quando ela fica mais velha e tudo que ela precisa passar na época que ela vive, no contexto que ela vive, na realidade que ela vive. É um livro muito forte e foi muito bom ter começado março com esse livro e essa leitura e já poder discutir um livro bem interessante, bem impactante no Clube do Livro. Então, de novo, a resenha completa do livro está aqui na descrição. Se vocês quiserem saber um pouco mais do porquê que esse livro é tão impactante, tão incrível, recomendo que leiam. Eu li duas HQs que eu peguei emprestado, na verdade, que é Retalhos e Habib. As duas são do Quadrinhos na Companhia, da Companhia das Letras, e são do mesmo artista, do Craig Thompson, e eu peguei emprestado, então eu não tenho para mostrar o livro aqui, mas eu vou deixar uma foto da capa para vocês e também o link na descrição, se vocês quiserem saber mais do livro, se vocês quiserem comprar essas HQs. São HQs maiores, de 500, 600 páginas, mas dá para ler assim de uma vez, porque apesar de terem muitas páginas, muitos dos quadros são grandes e algumas delas não têm tantos diálogos em algumas partes, em alguns capítulos. Então é uma leitura muito boa, muito rápida e são retalhos de formação, então você vê ele desde a infância até determinado ponto da vida adulta dele. E ele faz muitas reflexões bem legais sobre a vida, sobre a relação com religião, com o primeiro relacionamento dele, com os pais e com ele mesmo também, então fica a dica muito boa. E a outra, Habib, ela é um pouco mais ficcional mesmo, porque ela fala da relação de uma mulher e de um irmão que barra filho, porque é uma relação um pouco complicada de explicar assim sem ler HQ, mas acaba desenvolvendo um relacionamento assim de dependência entre eles, e a linha do tempo é bem diferente, assim, bem esquisita, você não sabe se está acontecendo no presente, se está acontecendo no passado. Bem diferente de todas as HQs que eu já li, mas é muito boa também. Apesar de ter implicado com alguns pontos da narrativa, assim, da relação entre os personagens, foi uma leitura que definitivamente valeu muito a pena. Também recomendo, o link está aqui embaixo para vocês saberem mais. Outro livro que eu li em março foi Mulheres e Poder, um manifesto, da Mary Beard. E foi uma leitura também muito rápida, você lê em uma sentada, porque o livro é pequeno, ele é mais fino mesmo. As páginas são bem grossas, é um papel mais grosso, então ele dá a impressão de que você está lendo mais do que na verdade você está lendo, tanto que ele tem 120 páginas, ele é bem curtinho e ele tem muitas imagens, então além da fonte ser uma fonte bem grande, ele é um livro muito rápido de ler, que sempre divide a página com alguma fotografia de algum quadro ou de alguma foto de alguma mulher importante a qual a autora faz referência. Ele é, na verdade, como o próprio nome já diz, ele é um manifesto, então isso também mostra porque ele é tão pequeno, mas é bem legal, eu acho bem válido. Eu confesso que eu esperava um pouco mais, achei que seria um pouco mais como Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit, mas ainda assim foi uma leitura bem legal, bem válida, eu também recomendo muito para quem quiser ter outros olhares. Ela fala de alguma forma um pouco mais filosófica sobre o movimento feminista e sobre a luta de algumas mulheres. Ela traz algumas referências da Grécia, com um pouco dos mitos gregos, então é bem interessante, também para uma leitura bem válida. Outro livro que eu li em março foi O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas, da editora Darkside.
É uma leitura bem diferente assim, do que eu tô acostumada a fazer, porque apesar de eu gostar muito dos livros da Dark Side, eu não costumo ler muito histórias de terror, é uma coisa que eu quero mudar esse ano, mas não é bem um livro de histórias de terror. O livro, na verdade, ele é de origem de um podcast, que foi o primeiro podcast a se transformar em livro e em série. E ele traz um pouquinho das histórias de terror que a gente conhece, que são as mais clássicas, tipo de vampiros, de lobisomens, de duendes. Então ele traz de um lado um pouco mais científico para explicar a origem dessas histórias, explicar como que elas estão ligadas aos mitos e às culturas de algumas sociedades. E também aproveita para contar algumas histórias de terror que aconteceram de verdade com algumas pessoas, então fatos sobrenaturais do mundo todo. Então é um livro muito legal, ele é bem rapidinho de ler também, a edição tá muito bonita e vai sair resenha desse livro, se já tiver resenha no ar, de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição também para vocês saberem mais. Outro livro bem rapidinho de ler foi o Me Poupe, 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso, da Natália Arcuri. Eu gosto muito de ler esses livros sobre investimento, vida financeira e uma literatura mais voltada ao comportamento humano em relação ao dinheiro. Eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente deveria ter o costume de ler mais. E aí eu quis dar uma chance para o Me Poupe e como eu já tenho o hábito de acompanhar ela, eu confesso que eu achei a leitura um pouco decepcionante, porque quem acompanha o canal da Natália já consegue ver basicamente tudo que ela fala no livro, então não foi uma leitura que acrescentou muita coisa nova, mas é uma leitura boa para reforçar alguns pensamentos, comportamentos que a gente já tem em relação à vida financeira, se você já está inserido um pouquinho nesse mundo. E de qualquer forma foi uma leitura válida. Esse é um livro também muito rapidinho de ler pela própria linguagem da Natália, segue bem o que é nos vídeos dela mesmo, no canal dela, então você lê, você consegue praticamente escutar ela falando com você. E ele é um livro interativo, então isso eu achei bem legal. Eu peguei emprestado, então eu não escrevi nada, porque não é meu livro, mas para quem quiser tem umas atividades, então isso também faz a leitura passar bem mais rápido, é um livro também para ler em um dia. Outro livro que eu li em março foi Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. Esse é o terceiro vídeo do canal e eu acho que eu devo ter citado esse livro nos três. Um HQ que fala um pouquinho da história do movimento feminista, as principais lutas do movimento, da luta das mulheres, e conta um pouquinho de personagens principais dessa luta, então algumas mulheres que marcaram a luta pelos direitos. E é uma HQ também muito boa de ler, você lê ela em menos de uma hora, eu acho que você consegue passar tudo, porque como é um quadrinho grande, né, pelo próprio tamanho, as imagens são maiores, tem poucos diálogos e é bem engraçadinho, tem uma linguagem muito leve, então você lê também rapidinho. Além do vídeo, o primeiro vídeo do canal, que é a resenha, que eu falo um pouco mais com detalhes, eu mostro melhor essa edição, também tem a resenha escrita no blog, também tá na descrição do vídeo, então tem muito conteúdo legal dessas leituras que eu já tô falando pra vocês, que vocês podem conhecer mais sobre esses livros. Meu gênero literário favorito é romance, apesar de, nos últimos meses, nos últimos tempos, assim, eu tô lendo muito não ficção e livros mais voltados para o movimento feminista e umas histórias mais reflexivas. Eu gosto muito de ler romance, é um gênero que foi o que me introduziu nesse universo de leitura. Foram romances que me fizeram ler tanto quanto eu leio hoje, que me mostraram as possibilidades de narrativas, de enredos. Então eu gosto muito de sempre que eu posso dar uma lida em algum romance, algum chick-lit mesmo, sabe? Em março eu peguei 2 livros emprestados com uma amiga da mesma série, que é da mesma autora. Que o primeiro é esse aqui, é o Mr. Romance, da Lisa Raven. E esse aqui é o Professor Feelgood, também da mesma autora, e eles são no mesmo universo, então assim, não são as mesmas protagonistas, mas é uma irmã da outra. E acho que vai sair o terceiro livro aí, que eu também quero muito ler, porque é uma história muito gostosa e é um romance que te envolve, sabe? São 2 histórias de amor bem inusitadas, apesar de ter todos os clichês de um romance. Foram 2 leituras que eu gostei muito de fazer. E eu li os 2 livros num final de semana, porque quem tem o hábito de ler romance sabe que é uma leitura bem fluida, não é um enredo muito complexo, os personagens não são muito complexos, então é um livro cheio de diálogo e as descrições são muito tranquilas, muito fáceis, então você não demora muito tempo nessa leitura. Então apesar de ter sido muito rápido, foi muito gostoso poder ler em um final de semana só os 2 livros e já ficar naquele universo, assim. Eu queria que já tivesse o terceiro, porque aí não sei se eu conseguiria ter tempo para ler os 3, mas eu recomendo ler os 2 juntos, um atrás do outro.
É um entretenimento muito bom e deixa aquele calorzinho no peito. Então foi uma leitura muito gostosa e foi muito bom ter parado um pouquinho e variar as leituras e colocar 2 romances no meio. E o último livro que eu li em março foi o Flores para Algernon, do Daniel Keyes e da editora Aleph. Foi minha última leitura mesmo, eu acabei dia 31 de março, eu acabei com esse livro e foi um livro que eu demorei um pouquinho mais para ler pela complexidade do livro, porque é um livro muito tranquilo de ler. O Charlie Gordon, ele é uma cobaia para uma pesquisa que promete aumentar o QI, então aumentar a inteligência em seres humanos. Então a história toda é contada por meio dos relatórios que ele é obrigado a escrever, com as sensações dele, com os pensamentos dele. Então é uma história muito envolvente. Como você só tem o ponto de vista dele, é como se você estivesse lendo os pensamentos dele, tendo acesso a um tipo de diário, então é muito tranquilo. Também não é um livro grande, ele tem menos de 300 páginas, tem uma fonte bem razoável, assim, em tamanho, também tem margem, e como é dividido por esses relatórios, um ritmo constante de leitura, então é bem tranquilo de ler. E é muito bom. Vai ter resenha desse livro também. Foi uma leitura muito boa para acabar o mês. Eu não poderia ter terminado minhas leituras de outra forma. Então é isso, essas foram as minhas leituras de março. Eu li mais do que eu esperava ler em março. Eu gostei bastante porque eu comecei o ano lendo bem pouco. Em janeiro eu só consegui ler um livro porque eu viajei e eu não estava muito conseguindo concentrar, sabe? Sentar para ler. Então eu fiquei feliz de ter conseguido ir correr atrás do prejuízo em março. E com leituras tão boas, eu gostei porque meio que inconsciente eu escolhi leituras muito diferentes uma das outras, então eu acho que isso ajudou a aumentar o ritmo de leitura. E eu gostei porque como leitora mesmo foi bom pra mim poder explorar outros universos, outros gêneros e alguns livros que eu nem estava esperando ler, como essas HQs e os romances. Então foi muito bom e eu espero conseguir fazer o mesmo em abril. Não ler tantos livros em abril, mas conseguir variar bem as minhas leituras. Eu acho que é sempre importante, é bom para trazer um conteúdo diferente, para explorar outros gêneros e contar um pouquinho dos livros que eu leio para vocês também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das leituras. Eu vou deixar na descrição sempre os links para comprar os livros, se você tiver interesse, ou para saber um pouquinho mais da sinopse e tudo. E lembrando que se vocês comprarem por esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu ainda ganho uma comissão. Então ajuda a manter o blog, ajuda a manter o canal e eu consigo me dedicar um pouquinho mais a produzir esse conteúdo. Então eu agradeço muito se vocês comprarem por esses links. Também vou deixar na descrição as resenhas que já existirem desses livros. Tem alguns que já estão lá no blog e aqui no canal também. Então, se vocês quiserem conferir, saber mais, um pouquinho mais aprofundado, também está o link aqui embaixo. E como sempre, aquele clichê básico, se vocês gostaram, deixa um like aqui, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com alguém se vocês gostaram das indicações ou se vocês querem indicar algum desses livros. Se inscreve aqui no canal, tô começando agora, mas eu espero que vocês estejam gostando do que já tem. Vou deixar aqui nos comentários também o link para o post do blog com todos os livros que eu li em março. Então eu fiz uma lista com todos esses livros e coloquei a capa do livro e a sinopse. Então se vocês tiverem curiosidade também tá lá. Faz uma visita no blog, tem um conteúdo bem legal lá também, com um pouco mais tempo de existência do que o canal, que é muito recente. E me conta aqui nos comentários qual livro vocês mais gostaram, se vocês já leram um desses, qual te deixou com vontade de ler e de saber mais. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!